Eu, eu uso uma expressão da Emma Goldman, que é uma anarquista, que, né, se eu não puder dançar, não é minha revolução. Porque qualquer possibilidade subversiva passa pela arte, o rock and roll é sempre um lugar em que eu posso dançar. Olá, olá, você que nos escuta, olá, você que nos assiste. Eu aqui de novo, Marcelo Fertilli, com meu parceiro de crime perfeito, professor Juliano Keller do Vale. Tudo bem, professor? Hoje, uma indicação da nossa convidada, professor Joan Jett, Bad Reputation, professor, 1981. Punk dos bons, hein, professor? Tudo bem? Tudo bem, adoro más reputações, eu acho isso o máximo, né? Isso já é uma carta de presença, a pessoa ter má reputação. Muito legal isso. Que bom, que bom. Hoje está conosco, então, a Fernanda Martins, lá direto de Porto Alegre. Tudo bem, Fernanda? Tudo certo, ainda mais com essa vinheta maravilhosa, com esse som de má reputação. De má reputação. Aliás, eu ia colocar lá I Love Rock and Roll, que ficou muito famosa na versão da Joan Jett, mas aí eu pensei, eu acho que Bad Reputation vai ser melhor. Né, professor Juju? Acho que fecha mais conosco. Eu acho que fecha mais com a gente, fecha mais com o papo também. Enfim, Fernanda, muito feliz de te receber aqui com a gente. A gente está nesse projeto do Direito ao Rock, a gente idealizou isso durante esse período de pandemia para que a gente pudesse ocupar um espaço aí dentro da internet, tentando trazer um pouco de análises críticas de alguns institutos do direito. E aí a gente pensou, vamos fazer uma intersecção com a cultura, especialmente com a música, que é o que a gente gosta, especialmente com o rock, para trazer esse viés contestador do rock para analisar alguns institutos do direito. Então a gente fica muito feliz de te ter aqui, já tivemos outros convidados também, a gente tem feito alguns papos bem legais. O professor Guto Jobim já esteve conosco, né, professor Juju? Né? Já esteve conosco. Muito massa, muito legal. Foi um papo punk, né, professor? Foi um papo literalmente punk rock. E hoje está conosco a Fernanda. Fernanda, a gente trabalha em cima de um slogan. O nome do programa, na verdade, é O Direito Morreu? O Rock Não. Porque tudo começou quando um dia o Juju me ligou e disse, precisamos fazer alguma coisa. Cara, o direito morreu, mas o rock não. Aí eu disse, pô, então tá aí, vamos brincar em cima dessa ideia. Então, dentro disso, professor Juju, por favor, encaminhe a nossa questão à Fernanda para que a gente possa começar o papo. Beleza, então vamos lá. Fernanda, para quem não te conhece, né? Eu conheço, o Marcelo, tanta gente legal conhece. Então vamos direto para uma pergunta que é para tu começar a responder para a gente. Fala-se de feminismo, primeira onda, segunda onda, terceira onda, quarta onda, né? E dos estudos da criminologia que tu tão seriamente vem se dedicando já há muito tempo, né? Então, dentro dessas ondas feministas, né, e da criminologia, né, nessa introdução que eu faço, o direito morreu? Talvez para os feministas o direito nem nasceu. Então, assim, acho que dos papos punks e ondas e indas e vindas, o direito para as feministas, nas suas micro-manifestações, ele talvez não tenha nem nascido nesse tom masculino que ele sempre ganha. Fernanda, dentro disso a gente falava até com o Guto sobre a questão do punk rock e a gente brincava com a ideia de que o punk seria a revolução, seria o rock dentro do rock. A perspectiva dos direitos de gênero é a revolução por direitos dentro da revolução por direitos? Talvez eu acho que a ideia das perspectivas de gênero, sem sombra de dúvidas, tem uma perspectiva de revolução do direito dentro do direito, sem dúvidas, mas eu acho que a potência subversiva de gênero é botar o direito para fora dele mesmo. Então, assim, acho que a ideia dele, esse punk mesmo que tem no gênero, é porque ele vira as coisas do avesso. Então, acho que ele é mais que revolucionário, ele é subversivo, sabe? Acho que gênero é uma possibilidade de desafiar qualquer tipo de normatividade, qualquer tipo de regra. Então, ele fissura, de fato, o direito. Assim, eu acho que é mais do que uma revolução interna. Ele é uma ruptura com os paradigmas de gênero, os paradigmas normativos. Mas quando a gente fala em direito dentro da perspectiva do direito de gênero, a gente fala na reformulação de institutos, Fernando, a gente fala, na verdade, de uma reestruturação de todo o olhar sobre o direito. Pode ser que em algumas perspectivas de gênero se tenha esse viés, né, Marcelo, de reformulações jurídicas, só que me parece que quem tem levado cada vez mais a sério as pegadas feministas e de gênero de forma bastante subversiva não é fazer uma reforma dentro dessas estruturas,
e sim colocar essas estruturas abaixo mesmo. Então, a gente tem movimentos como Lateses no Chile, União na Menos na Argentina, e movimentos no México e no mundo inteiro, em que as mulheres estão dizendo assim, peraí, não quero negociar com essa estrutura, não quero negociar com esse sistema. Né? Então, assim, no México tem uma expressão de feministas que não me cuida, me violam. Tipo, não me cuidam, me violam. Que é para fazer um desafio à própria justiça e à polícia machista no México. Então, assim, me parece que muito do que uma reforma que faz parte, sem sombra de dúvida, das lutas de gênero, o limite que hoje se coloca nos debates feministas ao que significa o direito é o próprio desejo de desmantelá-lo. Assim, isso, sem dúvida, me parece que é o local mais subversivo hoje que tem sido proposto pelas demandas, né, pelos debates feministas. Agora, Fernanda, eu tenho muita curiosidade de saber, né, de ti. Se fala muito, né, do ambiente tóxico das redes sociais, né, tudo que a gente passa, enfim, não vem o caso ficar debatendo sobre isso. Mas, de alguma forma, me parece que as redes sociais ajudaram muito, né? Quer dizer, voltar o feminismo de uma outra roupagem, talvez uma outra roupagem, uma outra abordagem. Muitas meninas provavelmente vão assistir esse programa, né? Muitas alunas, ex-alunas tuas, meninas aqui de Floripa, da Grande Florianópolis, enfim, aí de Porto Alegre, né? Então, o que tu tem a dizer dessa quarta onda? Quer dizer, as redes sociais ajudaram realmente, né? Fizeram com que isso viesse com a força que de fora, vendo tudo isso, me passa essa percepção, estarei certo ou não. Enfim, né? O que tu pode dizer dessa contemporaneidade hoje do feminismo? O que é o feminismo hoje novo e o que era as outras ondas, né? Quais eram as abordagens, enfim? Me parece que a tua pergunta, sabe, Juju, ela dialoga muito com a pergunta do Bertilli. Então, assim, se havia feminismo consagrado, que era uma reivindicação por direitos, por essas reformas jurídicas e por uma ampliação dos direitos, a quarta onda vem para pluralizar de forma muito significativa um termo feminista, uma forma de expressão feminista. Então, assim, a gente vê uma ascensão feminista do feminismo negro hoje no Brasil e no mundo. A gente vê formas de expressões do feminismo indígena também tomando corpo, e sem sombra de dúvidas isso vincula as expressões de levantes feministas da internet. Então, essa quarta onda, que tem muita gente que chama, que é uma quarta onda feminista digital, né? Conectada a um tecnofeminismo, a uma tecnopolítica, fez com que a expressão tomasse fôlego, assim, e fizesse um ativismo transnacional, que eu acho que essa foi a grande chave de interpretação nova possível de ter sido dada pelas redes sociais ao feminismo, né, a pluralidade, em que a gente tem manifestações que acontecem tipo, na Turquia, que vão reverberar no feminismo brasileiro, assim como manifestações como o Me Too nos Estados Unidos, que vai dialogar com a Argentina através de um outro movimento que se chama Mira Como Nos Podemos, e no Brasil a gente vai falar sobre o Meu Primeiro Assédio, sobre outras hashtags, outros movimentos que vão levar levantes de pessoas, de mulheres às ruas também. Então, assim, são questões que as redes, sem sombra de dúvida, elas impulsionaram. Só que os movimentos feministas me parece que tem uma característica bastante distinta e que consagra uma particularidade muito especial para essas redes, que faz com que seja o confronto a essa toxicidade, é que esses movimentos criam corpos. Né? Então, assim, as mulheres se juntam nas ruas, criam coletivos, se engajam para pensar e reformular Isso eu ia perguntar, né? Se realmente isso sai do digital, né? Sai do ambiente cibernético e realmente esse engajamento não fica somente no universo digital, e se ele, de fato ele se materializa mesmo para as ruas, enfim, para os lugares, para os corpos, enfim. Sim, a potencialidade feminista de gênero é que, como é um debate de sexualidade, de corpos, o corpo é algo muito presente nessas reivindicações. Então, o corpo é muito colocado, né? Tem uma expressão que é poner al corpo, que é tipo colocar o corpo mesmo. Então, o feminismo faz parte de uma expressão que o corpo é central para pensar a coletividade, não que a gente não faça corpo através da internet, mas existe através dos movimentos feministas, mesmo digitais, sempre uma reivindicação de fazer com que a materialização dessas experiências digitais
criem vínculos de proximidade física. Assim. Isso é um fenômeno muito específico e muito presente nas realidades feministas. Assim. Certo. E a criminologia, que tu vem pesquisando, enfim, né? Como é que entrou a criminologia, né? Eu sei um pouquinho da história, né? Porque é importante os outros falarem também, mas como é que entra a criminologia em tudo isso, nesse caldo todo novo? Me parece que sim, os debates feministas, os debates criminológicos sempre foram muito mais próximos do que a gente, em alguma medida, gostaria de ver ou deu atenção, né? Assim, sempre teve um debate feminista atravessando a criminologia, e a criminologia sempre atravessou os debates feministas que estavam falando sobre violência, sobre sistema de justiça criminal, sobre a intervenção penal nas realidades de casos de violência interpessoal, na violência de gênero. Então, assim, são debates que sempre foram muito entrecruzados, né? Na minha história, basicamente, eles sempre conviveram de forma autônoma até o momento recente do doutorado, que eu resolvi, tipo, de fato, encarar a colisão dos dois, né? Fazer com que eles colidissem, e que aí, sim, foi minha pesquisa de doutorado, que é onde hoje meu livro vai ser lançado em agosto, que é para falar sobre como os movimentos feministas criam uma nova semântica de abolição do sistema penal, de abolicionismo penal, de reivindicação de novas formas de mundo em que as hierarquias do sistema de justiça criminal, das hierarquias da polícia, a forma violenta que atravessa as instituições não são mais compatíveis com as reivindicações de mundo que essas feministas têm produzido. E eu faço isso através de hashtags, de manifestos transnacionais, mostrando como é uma nova semântica, né, que quer reivindicar o fim da violência, mas não só da violência de gênero contra a mulher, a violência interpessoal, mas entendendo que todas as hierarquias, de fato, são processos de violência. E dentro disso, Fernanda, que tu colocas, né, o movimento, por exemplo, feminista, na verdade, não é um movimento apenas, né? Tu acabaste de dizer que são várias as reivindicações, porque são várias formas do pluralismo de ser mulher. Dentro disso, a gente não corre um risco de, quando discutir movimento feminista, acabar fragmentando demais a discussão e perdendo força política? Olha, Pertile, isso é uma pergunta sempre que é bastante feita, e geralmente eu retorno essa pergunta para a pessoa que me interpela. E aí, meu retorno é o seguinte: qual é o movimento hoje, assim, mundial, que se vê conduzindo maior debate e avanço? E as pessoas me dirão, o movimento feminista. Por que é o movimento feminista? Exatamente pela pluralidade. Então, assim, a gente, por ter tanta pluralidade, a gente não fragmenta, a gente multiplica. Acaba ocupando mais espaço. Sem sombra de dúvidas. Então, assim, tu vai ocupar mais espaço, tu vai agir de forma capilar com muito mais intensidade, tu vai ter a capacidade de dialogar com qualquer tipo de pessoa, em qualquer lugar, através de chaves feministas de análise, né? Através de uma política feminista de interpretação social, político-social. Então, isso vai depender de qual é a perspectiva prática que se tem e a experiência que se propõe para aquele local. Então, muito mais do que fragmentar, me parece que a palavra é multiplicar, sabe? É fazer com que isso seja uma constelação global que é impossível de rejeitar a força e a experiência que tem hoje de engajamento político, de articulação, né? de articulação mesmo real, assim. Então, me parece que eu sempre faço esse retorno da pergunta por causa disso, porque eu escuto muito essa pergunta e eu acho que quem me pergunta já sabe a resposta, né? Então, assim, mas me parece que é sempre uma pergunta importante, não estou desdenhando a necessidade. Eu coloco isso até porque eu me lembro que na época da minha matéria de filosofia política lá na própria PUC, no programa de ciências criminais, a gente leu um livro, até peguei o livro aqui na minha estante, eu tenho até o livro, o Progressista de Ontem e do Amanhã, de um historiador americano chamado Mark Lilla, no qual ele escreveu o livro, na verdade, a partir de um texto que ele escreveu quando o Trump ganhou as eleições nos Estados Unidos, e ele discutindo que os democratas nos Estados Unidos poderiam ter perdido a eleição porque fracionaram demais o discurso em pautas identitárias. Então, na verdade, eu queria trazer essa discussão aqui para o ponto. Quando a gente comunica essas questões dos direitos, das reivindicações feministas, com o contexto político, da prática política, para a gente poder ter maiorias, para poder, então, ter legitimidade dentro de Congresso, dentro das pautas legislativas para mudar alguma coisa, como é que a gente consegue estabelecer essa conexão, Fernanda? Que assim, esse debate da questão das identidades, que os identitarismos foram os responsáveis, digamos, pelo avanço das políticas conservadoras ou do
sucesso nas eleições recentes, né? Isso me parece que sempre é uma interpretação bastante fraca de um cenário político tão complexo quanto o que nós vivemos hoje, né? Gostaria que nós fôssemos, assim, tão fortes numa posição de criar identidade a ponto de que isso criasse novas possibilidades de governo, porque, na verdade, não. Mas o que eu quero dizer com isso, sabe, Pertilho? É que a questão das identidades, nós sempre somos convocadas a falarmos das identidades, mas a identidade primária é do homem branco, cis, hétero, rico. Essa é a identidade básica. Então, assim, sempre que tem algum tipo de pluralidade no debate, essa normatividade identitária diz que os outros são identitários, porque estão reivindicando outras formas de ser no mundo, né? Então, assim, essa pluralidade, ela não fragmenta, para mim, ela multiplica. E o avanço conservador demonstra a potência que os movimentos feministas e de gênero têm, a ponto de serem eles a reação aos avanços que nós produzimos enquanto uma pluralidade de vida. Por quê? Aí a gente pode tentar pensar na Wendy Brown, que tem um livro recente traduzido que se chama Nas Ruínas do Neoliberalismo, ou o livro recente da professora Verônica Gago, que é uma argentina vinculada ao Ni Una Menos, é um trabalho com economia, que é a potência feminista. As duas demonstram, e tem vários outros textos de feministas engajadíssimas em entender economia, política e sistemas de direitos, demonstrando que, na verdade, o movimento identitário não é ele que produz uma fragmentação, e sim o avanço conservador e neoliberal que se dá enquanto uma resposta de de conservação de uma identidade única. Então, a identidade, é muito fácil dizer que é o outro que está sendo identitário. Enquanto que se tem um desejo de conservar uma família mononuclear entre um casal composto por homem e uma mulher, em que não se pensa na pluralidade de outras existências, né? Então, assim, essa interpretação é uma interpretação que veio muito forte no Brasil também durante o processo de eleição do Bolsonaro, dizendo que o ele não foi um dos elementos que produziu o racha, a ponto de não conseguir fazer com que a gente tivesse avançado. Inclusive, teve análises políticas que diziam que ele não foi responsável pelo aumento do número de intenções de votos no Bolsonaro. Assim. Então, assim, essas são, me parece, análises bastante vazias, bastante rasas, dentro de uma complexidade e que reafirmam o desejo de uma única colocação enquanto a colocação de uma esquerda progressista que tem que ter unicidade, tem que ter coerência, né? Porque é essa figura da identidade única que é a ideia de uma coerência. Então, assim, essa coerência precisa ser sempre através das prioridades estabelecidas por quem dita o que é a esquerda há muitos anos. Claro. Então, dentro disso, outra pergunta que eu já te fiz essa pergunta numa outra oportunidade, mas eu acho que vale a pena ter a tua resposta de novo aqui para que todo mundo possa ter acesso também. Fernanda, por que direito de gênero é de esquerda? Porque pautas plurais, pautas pela vida, são sempre pautas pela compreensão e a possibilidade de existir em outras formas de vida, em outras formas de mundo. Então, elas são sempre em busca de algo que a gente entende como uma vinculação a direitos humanos, uma vinculação ao respeito à vida, uma vinculação conectadas à interpretação e à resistência política pela aparência, a possibilidade de corpos assumirem o espaço público no qual geralmente eles são rejeitados. E todas essas interpretações, todos esses verbos, todas essas expressões são pautas de esquerda. Então, mesmo que nós tenhamos perspectivas chamadas de feminismo neoliberal, e existe um feminismo neoliberal, sem sombra de dúvidas. Os debates de gênero que levam mais a sério, o que significa essa reivindicação de aparição em espaços públicos, de aparição de corpos e de vidas,
sem nenhum tipo de incidência de violência forçada, que basicamente é isso que gênero está querendo dizer, que as pessoas possam se amar, que as pessoas possam apresentar suas identidades da forma que bem entendam, sem que elas estejam expostas à violência forçada, né? Sem que a vulnerabilidade delas esteja exposta. Todas essas expressões são expressões que, mesmo com o feminismo neoliberal, que visa se incluir dentro de uma mesma hierarquia, isso se torna uma minoria dentro desses debates tão plurais, tão capazes de transformação que são as pautas de gênero, né? Então, gênero, ideologia de gênero não existe. Ela é uma interpretação que quer, de alguma forma, fazer com que os debates e as políticas feministas não sejam validadas quanto uma análise política séria. Papo crítico, tem muita coisa para a gente trabalhar dentro disso, certamente, mas o nosso tempo aqui, infelizmente, não deixa, e temos que encaminhar a segunda parte, professor Juju. Olha, conversávamos com o Guto na semana passada ou retrasada, né, professor? E o Guto disse assim pra gente: gurizada, a Fernanda sabe mais de música do que eu e gosta mais de música do que eu. Foi o Guto quem disse. E aí, então, Fernanda, vamos encaminhar a segunda parte. Por que o rock não morreu? Porque eu uso uma expressão da Emma Goldman, que é uma anarquista, que, né, se eu não puder dançar, não é minha revolução. Porque qualquer possibilidade subversiva passa pela arte. O rock and roll é sempre um lugar em que eu posso dançar. E isso para mim é muito claro. Se eu não puder dançar no meu rock and roll, também não é o meu rock and roll, assim, sabe? Legal. Então, o rock não morreu e não tem como morrer, porque enquanto tiver resistência, enquanto nós tivermos a possibilidade de balançar esse corpinho. E, Fernanda, tô vendo aí, a gente tá vendo, então, um belíssimo quadro, estava falando antes da gravação, né? Janis Joplin, né? Então, conta, então, um pouco da história tua aí com a Janis, né? Janis é fora de série, né? Mas a tua história com ela, né? Primeira música, né? O primeiro despertar com ela, enfim. E a história desse quadro, né, professor? Que em off aqui a gente já soube que esse quadro tem uma história. Eu fui uma adolescente roqueira, mas muito roqueira desde muito cedo. E eu tinha 2 quadros em casa, que um era do Ozzy Osbourne e o outro era da Janis Joplin. E eu ganhei esse quadro quando eu ganhei esse pôster, que depois eu enquadrei. Ele foi comido por cupins, ele passou por 5 casas. Acho que é a única coisa que eu tenho há tanto tempo. Superou o divórcio dos meus pais, superou o meu divórcio, superou casas e cidades novas. Então, assim, a Janis segue comigo para muitos anos e o meu contato com ela se dá muito porque, assim, o clássico dos rocks sempre me interessou demais pelas vozes femininas. Isso é um troço que é muito próprio meu, assim. Então eu gosto muito de rock dos anos 80 porque tem aqueles farofa que parecem minas cantando e são homens vestidos de calça apertada. É verdade. Skid Row, professor. Lembra do Skid Row dos anos, final dos anos 80, 90? Sebastian Bach, gente, faz até hoje uns seriados, coitado. Mal ele sabia que ele ia ficar tão feio, aquela coisa linda. Fernanda, eu fiz essa pergunta também para o Guto e eu tenho feito essa pergunta para os nossos convidados. Tu, quando escuta a música, a arte como um todo, mas especificamente aqui a música e o rock, que é o nosso recorte, tu procura na música para escutar também um viés contestador? Tu procuras uma música que diga algo dentro de um viés político, etc? Eu acho que a música transcende isso, sem sombra de dúvidas, mas para mim a música, ela faz parte, porque como feminista, o pessoal é político, então tudo é político. E a escolha pelo rock and roll e pelo que eu vou escutar no rock and roll, pelo aquilo que se coloca enquanto prioridades, especialmente nos contextos que vivemos, do que eu vou colocar na arte ou na música, sem sombra de dúvidas, ser contestatório e produzir uma linguagem que de alguma forma me dá, sabe, um reforço para continuar nos dias de hoje, faz parte prioritária da minha escolha. O rock contestatório nunca fez parte de um contexto direto da minha existência. Então, assim, as figuras de rock contestatório que eu sempre fui escutar foram dos anos 80, dos anos 80, dos anos 70, dos anos 60. Então, eu tenho passado nostálgico com o rock desde sempre. Apesar de sempre saber que tem coisa massa sendo produzida, e eu vou nesses shows até hoje escutar.
mas a produção desse rock and roll que eu vejo como transgressor, para mim sempre teve no passado. Então, eu não sinto falta de algo que eu nunca experimentei. Eu não vivi, infelizmente, Woodstock. Ou aquele processo de 84 até 88 no Brasil, né, dos anos 80, ali onde a gente não sabia muito bem o que viria, e o rock acabou simbolizando muito, com Ratos de Porão, Titãs... Eu não vivi a cena underground punk também, que foi constituída no início dos anos 90 no Brasil, assim, sabe? Que produziu também vários redutos. Sem sombra de dúvidas, eu convivi com muitas cenas que se vinculavam a isso, ainda mais Florianópolis, tipo, tinha o Bar do Frank, tinha a Escadaria do Rosário. Pô, essa cena foi uma cena que eu vivi muito profundamente em Floripa. Mas, a produção ali não era uma produção transgressora também. Era sempre uma sensação de algo nostálgico. Me parece que o rock tem essa potencialidade, ele pode ser anacrônico. São obras tão importantes, tão impactantes, de uma qualidade musical e de letra e com mensagens tão fortes, que eu me sinto muitas vezes, quando volto para escutar disco de Pink Floyd, Led Zeppelin, tantas outras bandas, The Clash, Sex Pistols, anos 70, anos 80, como se eu estivesse descobrindo algo novo. Porque eu faço uma leitura do hoje a partir daquilo e digo, nossa, olha que outra leitura. Mas é só a gente pensar no que foi o show do Roger Waters na última turnê. Perfeito. Claro. Não, essa intersecção ela é genial, porque, veja, um roqueiro típico final dos anos 60, anos 70 ali, né, quando o Pink Floyd estava bombando e Roger Waters com essa cabeça, né, com imaginação absurda para criar tantos álbuns e tantas ideias, né? Ele foi um personagem em 2018, professor Juju e Fernanda. Né? Um roqueiro que esteve aqui dizendo, não façam isso. Lembra? Quando tinha uma decisão judicial para que ele não se manifestasse sobre as eleições depois de determinado horário. Isso ficou na história. Certamente daqui a alguns anos a gente vai lembrar disso. Mas, enfim, o papo está muito bom, mas já apareceu aqui a regressiva para mim. E antes da gente terminar, Fernanda, eu tenho que passar a palavra para o professor Juju, porque tem as dicas do professor Juju, né, professor? E aí, o que o senhor tem para a gente hoje? Vamos para as dicas, então. Vamos para os finalmente. Então, primeiro filme, né? Acusados, né? Um filme da Jodie Foster e da Kelly McGillis. É um filme do final dos anos 80. A Jodie Foster ganhou o Oscar por esse filme. Conta a história que ela foi violentada, é uma história real. A Kelly McGillis é a advogada dela. E ela vai ter que rememorar no processo judicial a forma como ela foi violentada. Isso é interessante porque a Fernanda trabalha com isso, a Mariana, que foi aluna minha e da Fernanda aqui em Floripa, né? A questão da mulher violentada ter que, em juízo, ter que rememorar todos esses fatos. Então, essa é uma dica interessantíssima. Eu vi esse filme nos anos 90, na época do videocassete, Acusados, com a Jodie Foster e com a Kelly McGillis. A Kelly McGillis é aquela do Top Gun, enfim, né? É ela que é advogada, excelente atriz também. E a dica de música, de álbum mesmo, vai do Red Hot Chili Peppers, Mother's Milk, né? A capa do disco, né, foi muito falada, né? Era um modelo que não permitiu que os seios fossem mostrados, mas depois foi mostrado, ela processou a gravadora. Mas eu acho que é interessante nesse contexto que a gente está falando, né? A questão da amamentação, né? A questão do direito da mulher e até um pouco da psicanálise, né? O mito dessa questão, né, da amamentação é muito interessante. Eu acho que o Red Hot, na época, quis chocar e chocou mesmo com a capa, né? Naquela sociedade norte-americana puritana, né? Cheia dos seus problemas, enfim. E acho que valeu a pena. Acho que vai essa dica, então, Red Hot Chili Peppers e Acusados, que veja esse filme, que ele é belíssimo. Jodie Foster está perfeita. Professor, eu tenho dito isso em todas as gravações e reitero, professor, o senhor vem muito bem nas suas dicas, hein? Vamos fazer um compilado das dicas do professor Juju e ficarei o final de semana todo só escutando e vendo as dicas do professor Juju. Então tá demais. Mas precisamos terminar. Queria agradecer demais a Fernanda por ter estado conosco. Fernanda, muito obrigado mesmo. Conte conosco, precisando do canal, precisando da gente. A gente está aí à disposição. Eu adorei o papo, adorei as perguntas, adorei as dicas. Foi um prazer, gente. Estaremos aqui logo mais para discutir outros institutos, outros discos e outras músicas. Até a próxima. Tchau.